Olá, amados e queridos, irmãos, irmãs, amigos. É um prazer mais uma vez estar com vocês nessa etapa em que nós estamos da nossa ECAD. Muito obrigado a todos por estarem participando conosco na nossa escola de capacitação de discípulo da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Estamos numa série de estudos sobre a oração do Pai Nosso. E hoje chegamos à metade, chegamos à sexta aula, sexta série sobre esse estudo. Tem sido uma bênção, esse estudo tem sido edificante para a minha vida e para a vida de muitos, muitos irmãos. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, eu agradeço a Deus por estar nos abençoando com esta série, com esta aula. Tá bom? Estamos na sexta aula, como já havia dito, e hoje nós vamos ver a parte em que o Senhor Jesus nos ensina sobre o pão nosso de cada dia. Esse texto, para quem está chegando agora, a oração do Pai Nosso, esses textos bíblicos pelos quais citam o ensinamento de Jesus sobre a oração do Pai Nosso, está em Mateus, capítulo 6 e Lucas, capítulo 11. Tá bom? É uma bênção poder compartilhar com vocês esse estudo. E hoje, nesta série, nós vamos ver o pão nosso de cada dia. Espero que você seja abençoado com esse estudo e vamos que vamos. Tá bom? Vamos lá. O pão nosso de cada dia faz parte da natureza humana, faz parte da nossa vida, da minha, da sua, faz parte da nossa vida, ficarmos preocupados pelo amanhã, pelo sustento nosso, pelo que vai ser do amanhã, é natural. É natural, uns mais, outros menos, mas faz parte da nossa natureza, faz parte da luta diária de cada cidadão. Do cristão não é diferente. É natural na vida do cristão ele ter uma preocupação com o futuro, com o que virá, né? E essa parte da oração do Pai Nosso é interessante, nós vamos ver daqui por diante, que Jesus passa a nos ensinar um pouco mais sobre dependência. Passa a nos ensinar que devemos colocar necessidades físicas nas mãos do Senhor. Nessa parte especificamente, Jesus nos ensina a ficarmos focados, concentrados em deixar as nossas preocupações nas mãos de Deus, nas mãos do eterno Deus, né? O interessante que na oração do Pai Nosso, a partir daqui, o pão nosso e cada dia, a parte do pão nosso, a parte do o pão nosso de cada dia, a partir daí, dentro da oração do Pai Nosso, é interessante que a gente vai ver que existem 4 necessidades, pedidos de necessidades físicas e espirituais que fazemos dentro da oração do Pai Nosso. A partir de hoje, nós vamos ver a primeira. Existem 4 pedidos que nós fazemos na oração do Pai Nosso, 4 pedidos que nós fazemos na oração do Pai Nosso, que é para suprir necessidades nossas, seja necessidade física ou necessidade espiritual. O primeiro é o de que nós vamos ver hoje, o pão nosso de cada dia. O outro é sobre perdão dos nossos pecados. A outra é o fortalecimento contra a tentação. Dentro da oração Pai Nosso nós vamos ver isso. E por último é a proteção contra o nosso inimigo. Então, dentro da oração do Pai Nosso, Jesus começa a partir de agora a trabalhar necessidades físicas e necessidades espirituais. Necessidades nossa, em que vai envolver nossa vida aqui na Terra. Nós trabalhamos nas outras aulas, trabalhamos muito termos a visão de que Deus tem um propósito muito maior para a nossa vida do que temos aqui na Terra, sobre nós passamos aqui nesse lugar em que vivemos.
mas Jesus também trabalha necessidades aqui onde nós vivemos agora. E nós vamos trabalhar a partir de hoje isso, o pão nosso de cada dia. E por quê? Por que o pão nosso de cada dia? Por quê? Nós vamos começar a trabalhar hoje porque Jesus colocou isso no ensinamento para nós sobre a oração do Pai Nosso. Por que agradecer a Deus e pedir sobre o alimento físico? Por quê? Qual o propósito disso? Vamos trabalhar. A partir de agora, essa parte do texto, tá bom? Vamos lá. O cristão típico, né, um cristão moderno, vamos dizer aqui, tem o hábito de considerar as promessas de Deus até boa, mas muitos não creem de verdade, né? O cristão frequentemente age como se não fosse Deus, como se não fosse o Senhor que o deixou viver até hoje. Lá em Isaías 40, 29 cita isso, e também em Colossenses 1,17 deixa claro a soberania de Deus sobre nossas vidas, né? Normalmente, um cristão ele se comporta como se tudo que ele já viveu até agora e tudo que ele vai viver é fruto somente da luta e da capacidade dele. Muitos vivem assim, não tanto cristão como não cristão. Mas pior ainda para o cristão. Muitos ainda vivem com uma falsa impressão de que tudo que ele conquistou, tudo que ele tem, é fruto da inteligência, da capacidade dele para ter conquistado aquilo. Mas não é bem isso. Toda capacidade, toda inteligência, toda perspicácia, tudo que nós temos não provém de nós mesmos, provém do Senhor. Deus deu para cada ser humano uma capacidade, uma inteligência para usufruir aqui na Terra. Para cada crente em Cristo, aquele que entregou a vida para Cristo, além dessa capacidade natural que Deus dá, para cada crente Deus dá dons, dons espirituais. E isso é interessante também, né? Existem hábitos do cristão de viver em incertezas, né? Incerteza daquilo que vai ser o futuro, incerteza do que vai ser o amanhã. Faz parte da natureza humana essa coisa de não saber o certo o que vai ser a minha vida amanhã. Achando, né, o ser humano, né? O ser humano tem o hábito de achar que o meu amanhã vai depender muito do que eu vou fazer hoje. Então se preocupa muito com amanhã. E Jesus nos ensina, não só da oração do Pai Nosso, mas ele antes mesmo ensina que devemos sim não estarmos preocupados tanto com o amanhã, mas colocar na mão dele essa preocupação. Tudo bem? Faz parte da natureza humana isso, tá? É importante nós entendermos também o porquê dessa parte da oração do Pai Nosso, é que desde quando nascemos, Deus tem cuidado de nós. Deus cuida. Quando falamos ou pensamos em pedir alguma coisa a Deus, quando falamos de pedir a Deus o pão nosso de cada dia, devemos lembrar e colocar no nosso coração que Deus nos sustenta. Jesus tinha esse propósito de colocar no coração daquele que ora o modelo da oração do Pai Nosso, de que Deus é o sustentador físico, é o sustentador da sua vida, da minha vida. Ele te sustenta. Então, o pão nosso de cada dia é colocar no nosso coração, quando nós oramos, que Deus é o nosso sustento, que Deus é que nos supre. Deus já nos tem dado suprimento desde quando nascemos. Lá em Salmo 145, 16, 17, deixa claro isso. Se não fosse a bondade de Deus, a bondade do Senhor, o que seria de nós? Se não fosse a bondade de Deus, quando nós nascemos, quando nós fomos amamentados, quando nós fomos cuidados, Deus sempre cuida de nós.
mesmo que não pareça, mas Deus sempre cuida de nós, né? O fato incontestável também é que não existe nenhuma outra fonte, na verdade, onde nós poderíamos ir para adquirir aquilo que nós necessitamos. Essa é a realidade. A nossa sobrevivência total depende de Deus. Se estamos aqui sobrevivendo, é o Senhor. Se não fosse o nosso Criador, ai de nós. Você pode reconhecer isso ou não. Você pode crer nisso ou não. Mas se Deus decidisse fechar todos os suprimentos e toda a sua graça para esse mundo, estaríamos perdidos. É importante entendermos também que nada que eu faça ou que você faça vai suprir algo para Deus. Porque tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Lá em Atos 17, 28, diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existisse. Olha que interessante. Nós somos frágeis. Nós somos limitados. Nós somos como um sopro. Mas Deus não. Deus é eterno. Deus é tremendo. Tudo é para Ele. Tudo é dele. A nossa vida Ele nos deu. Ele te deu o sopro da vida. Ele me deu o sopro da vida. Nós vivemos, somos vivos. Se você tem a vida, é porque Deus te deu. Deus te deu. Deus também, é importante nós aprendermos que controla toda a fonte de bens. Quando você ora pedindo a Deus que dê o pão de cada dia para você, você apenas está reconhecendo que Ele, e não uma outra pessoa, ou um outro Deus, ou mesmo você, possui capacidade de suprir você mesmo, com as suas necessidades. Jesus nos ensina a sermos dependentes. Quando Ele nos ensina o pão nosso de cada dia, Jesus já nos ensina a colocarmos o Senhor como supridor e como aquele que nos sustenta, aquele que cuida de nós. Lá em Salmo 36:6 diz assim: a tua justiça é como os montes de Deus e teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Tudo é do Senhor. Ele preserva tudo. Ele é o verdadeiro provedor da humanidade. Ele cuida de nós. Ele cuida de você. Qual o significado dessa expressão de cada dia, né? Por que está ali? Nos nossos estudos, nós aprendemos uma coisa interessante. Essa expressão de cada dia, na tradução do grego, não tem em nenhum outro lugar da Bíblia. Só tem ali. E nós vimos que no decorrer da história do cristianismo, na tradução para nós, a mais correta é essa mesmo, de cada dia, o pão nosso de cada dia. Por que é importante aprendermos isso? Por que é importante colocarmos isso? Que tanto lá em Mateus 6, quanto em Lucas 11, né, os textos traduzidos do grego aí, é esse mesmo, é de cada dia. Por que não é dos dias futuros? Por que não é de todos os dias? Olha que interessante. Porque Jesus nos ensina que devemos orar todos os dias. Já parou para pensar nisso? O pão nosso de cada dia. Todos os dias você tem que orar. Todos os dias você tem que agradecer ao seu Pai, ao Senhor, pelo seu alimento, pelo seu sustento, pela roupa que você usa, pela casa que você tem, pela família que você tem, pelo seu emprego, pela sua escola, pela sua faculdade, pela sua vida. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato com aquele que te criou, para aquele que te deu vida, para aquele que te sustenta. Jesus já ensina para todos os seus discípulos que devemos ser gratos e que devemos orar. Olha que interessante. Quando Jesus ensina o pão nosso de cada dia, Jesus estimula para que eu e você oremos todos os dias. Olha que interessante. Todos os dias.
Jesus é lindo. Todos os dias. Jesus nos ensinou que devemos pedir apenas aquilo que precisamos para o dia de hoje. Jesus nos ensinou isso. Ore pelo dia de hoje. Porque assim, eu e você vamos desenvolver um correto entendimento de que nós somos dependentes do Pai. Salmo 62, versículo 5 cita isso. O amanhã entrega na mão do Senhor. Lógico que você pode orar para que Deus abençoe seu futuro, que Deus cuide do futuro dos seus filhos, futuro da sua família, futuro do seu ministério, da sua igreja. Lógico que você pode orar. Mas nunca se esqueça de todos os dias estar orando e agradecendo ao Pai. Todos os dias. Todos os dias ore ao Senhor para que Ele venha suprir você. Olha só. Em Provérbios 38:10 diz: Não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me só o pão que me é necessário, para que eu, estando farto, não te negue, e diga, quem é o Senhor? Ou, ficando pobre, não venha a roubar, e profane o nome de Deus. Lá em Provérbios 38:9. Ore a Deus todos os dias, agradecendo pelo pão, pelo alimento, pelo sustento. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, já nos remete lembranças. Lembra do maná? O grande maná? Maná, que lá em Êxodo nós aprendemos que Deus deu para o seu povo. Ali já é Deus sustentando o povo. Por que é importante colocarmos isso? Naquele momento, lá atrás, os hebreus foram tratados e cuidados pelo Senhor. Quando você ora, você tem que remeter a sua lembrança sobre esse cuidado. Deus cuida de você. O Pai, o Divino, Deus Todo-Poderoso, Ele quer cuidar de você. Ele quer suprir você. Reconheça isso. Reconheça. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Podemos ver esse princípio divino, né, sobre o maná também, em alguns lugares, né, na palavra, mas certamente o mais claro de todos com relação a isso, como eu disse, está lá em Êxodo 16:4, o mais claro de tudo está lá, onde o povo no deserto foi alimentado pelo Senhor. Olha o que diz lá em Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se ainda anda em minha lei ou não. A porção para cada dia. Deus supriu todos os dias, mas um dia de cada vez. O povo, o seu povo, o povo de Deus, o povo hebreu. Gostaria de lembrar que Deus não tem obrigação nenhuma de suprir a nós. Isso é importante. Dentro da oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, quando você ora, você pede a Deus isso, é bom você lembrar que Deus não tem obrigação nenhuma de suprir a mim ou a você. Não é obrigação do Senhor. Deus não possui nenhuma obrigação para nos dar qualquer coisa que pedimos. Nenhum ser humano, nenhum ser humano faz ou fará algo para Deus para que o Senhor se veja na posição ou na obrigação de retribuir. Deus não tem essa obrigação. Paulo, quando escreveu lá em Romanos 11:35, quis dizer isso. Olha o que diz. Lá em Romanos 11:35-36. Olha o que diz o texto. Ou, quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lá em Jó 41:11 também diz isso, diz esse contexto. Nada que façamos trará uma obrigação de Deus te sustentar ou me sustentar, mas Deus quer sustentar. Mas se você reconhece que o que Ele faz por você é pela graça e pela misericórdia, você está sendo cuidadoso e amoroso, porque você está reconhecendo a bondade de Deus. Isso é importante. Isso é muito importante. Deus cuida de nós.
Nós somos filhos, então Deus cuida de mim, cuida de você. Isso é importante você colocar no seu coração. Como eu havia dito lá atrás, é importante que eu e você venhamos a orar todos os dias pelo pão. Ore todos os dias para que Deus venha suprir as suas necessidades. Amados, eu creio que esse estudo que nós vemos hoje é um estudo que vai trazer, e eu espero isso, para a sua vida uma demonstração de necessidade de ser dependente de Deus. O pão nosso de cada dia é uma clara evidência que Jesus, quando ensinou isso para os discípulos e deixou para nós, Jesus deixou claro e evidente que precisamos ser gratos e dependentes de Deus até no nosso alimento, até no nosso sustento físico. Amados e queridos, nada que você faça, nada que eu faça, minha inteligência, sua força, sua capacidade, nada disso é capaz de te suprir. Porque se você tem essa inteligência, essa capacidade, não veio de você mesmo. O Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, que te deu isso. É incrível, né? Não podemos pedir que o Senhor supra as nossas necessidades para os meses. Eu acredito nisso. Ou até semanas. Mas pela oração do Pai Nosso, eu aprendo que peça por hoje. Que o Senhor venha suprir sempre suas necessidades naquele dia, naquele momento. Peça para que Deus cuide de você todos os dias. Que Jesus te abençoe todos os dias. Amados e queridos, que o eterno Deus abençoe vocês abundantemente. Que Jesus te abençoe. Um grande abraço.